Bom dia, pessoal, meu nome é Hamilton, sou analista de sistemas, tenho trabalhado aí há algum tempo como teste de software, né, o testing lá da empresa, e eu tive alguma experiência aí, né, eu sempre busquei essa ideia de automatizar as coisas dentro da empresa, e no decorrer da minha experiência ali eu falei, cara, tem uma alternativa bacana aí de teste de software, sabe, pra gente apertar um ou dois botõezinhos para fazer todo o teste que a gente precisa, né. Na empresa que eu trabalhava, nós utilizávamos aí o Robot Framework, a gente começou a utilizar ele, né, mas devido a tecnologia ser um pouco meio complicada, né, digamos assim, a gente utilizava a linguagem Java, né, e a tecnologia XHTML, só que devido a algumas coisas do Java, mudava muito o endereço ID das páginas web que a gente tinha, né, e isso dificultava um pouco, mas mesmo assim sempre havia alguma alternativa, porque o Robot Framework ele é uma ferramenta muito versátil, né, e eu gostaria de falar um pouco com vocês aí, a respeito dessa ferramenta. Eu acho que vocês vão gostar também, né. Então, primeiramente, o que é o Robot Framework, né? Então, segundo o site oficial aí, ele diz assim que o Robot Framework é um framework de automação extensível, baseado em palavras-chave, baseado em Python, para testes de aceitação, desenvolvimento, baseado em testes, baseado em comportamento, né, que é o BDD, e automação de processos robóticos, RPA. Pode ser usado em ambientes distribuídos e heterogêneos, onde a automação requer o uso de diferentes tecnologias e interfaces. Ou seja, ele trabalha com diversos tipos de interface, ele é fácil de utilizar. Então aqui tem uns 5 pontos aí que é interessante sobre as vantagens de você utilizar ele para os testes de softwares na sua empresa. Primeiro, a sintaxe é muito fácil. Então assim, é muito próximo da nossa linguagem, né? Então, por exemplo, eu quero que o determinado software, o determinado teste que eu estou criando, na verdade, ele abra a página, insira login sem determinados campos, clique em tal botão, beleza, ele vai testar isso. Então assim, você define as palavras-chave, né, as keywords que você vai definir lá na biblioteca que você criar. Então assim, por se aproximar muito da linguagem, da sintaxe, tem uma sintaxe fácil, se aproximar muito da nossa linguagem normal, isso torna ele muito fácil de utilizar para qualquer pessoa, sabe? Mesmo que a pessoa não entenda muito a respeito de lógica, de programação, etc e tal, ela entrando com isso, com o Robot Framework, ela tem uma facilidade absurda, sabe? Beleza, permite a criação de palavras-chave, que foi o que eu falei, né? Então, cria palavras-chave muito próximas aí do que a gente realmente fala no dia a dia. Fortalece os relatórios, então o Robot Framework ele gera relatórios interessantes para você. É independente de plataforma e aplicativo, ou seja, cara, você pode fazer teste com interface Windows, com interface iOS, Android, você pode fazer testes em qualquer navegador. Então, cara, isso facilita muito a nossa vida de teste. Principalmente, por exemplo, se você tem um sistema único em que as tarefas são repetitivas, você pode, por exemplo, igual no caso de onde eu trabalhava, eu quero que seja feita um tal pedido com tal coisa, né? 3 pedidos no carrinho de compra lá, de borracha e lápis, por exemplo, um exemplo bem simples. Depois eu quero fazer isso quando o produto tiver não tiver tantos produtos no estoque, né? Então assim, essas regras, até mesmo a questão do banco de dados, você consegue definir consultas, injeções aí no banco de dados através do Python aí do Robot Framework. Então realmente ele é muito bom. Ele fornece uma API simples para a criação de bibliotecas, né, Python e Java. Então, cara, o canal realmente é uma ferramenta muito poderosa que, se bem utilizada, facilita muito os processos do teste, né? Você que fica sofrendo aí, fazendo teste de software aí durante horas, às vezes, desperdiçando tempo que você poderia estar utilizando de forma bem mais rentável aí para você. Então assim, além de todas as vantagens citadas acima, existe a possibilidade de estabelecer testes padrões com Robot e Python, né, através de criação de bibliotecas próprias que podem fazer consultas ao banco de dados, updates, inserts e deletes, que foi o que eu falei, né?
Então ele é capaz de fazer tudo isso, essa conexão, tanto com Python quanto com Java também, né? Então, exemplo de conexão de banco de dados, exemplo de ativar a exceção à regra e desativar também, é possível fazer tudo isso com ele, né? E aqui é um exemplo, galera, de geração de relatórios, né? Aqui não vai dar para ver claramente, mas a gente vai fazer exemplos aí futuramente para mostrar para vocês como que funciona esses testes automatizados, como funciona o relatório. Então ele exibe o tempo que levou para processar aquilo. Por exemplo, será que a minha aplicação ela não está muito lenta na hora de acessar uma informação no banco? Né? Então, assim, tudo isso ele consegue gerar o relatório. E aí você consegue estabelecer padrões para que o seu teste ele tenha garantias. Então, por exemplo, se o seu sistema foi para produção, passou pelo teste e o teste não identificou nada, eles falam, pô, o problema foi no teste, será mesmo? E aí, então a gente vai lá e examina o relatório como uma comprovação do que realmente estava funcionando, né? Com todos os cenários possíveis, né? Então no teste a gente sempre vai elaborar todos os cenários possíveis, se o software vai dar, a aplicação, né? Se a feature que foi lançada realmente tá nos conformes ou não. Enfim, ele vai emitir todo o relatório necessário. Vamos lá, então exemplos práticos, né? Então os scripts do Robot seguem esses padrões, né? Tem os settings, né? Que são as bibliotecas e códigos que você vai importar dentro do código. Variables, que são variáveis que serão utilizadas no documento. Então eu vou te dar um exemplo de variables. Login e senha é um exemplo de variables que você poderia criar para acessar, né? Test cases são os casos de teste onde serão utilizadas as keywords. E tem as palavras-chave com os comandos, né? Então ele tem uma interface bem simples de utilizar. Vocês vão ver isso nas próximas aulas que eu vou deixar aqui no YouTube. E é isso, o Robot Framework ele é uma ferramenta excelente, né? Ele tem várias aplicações que vão te facilitar muito a vida. Coisas que você poderia demorar 2 horas, faça em 30 minutos, faça em 20 minutos, né? Por quê? Porque você já vai definir cenários possíveis e reaproveitar funções que você já fez, né? As ações que você fez, assim como o desenvolvedor ele reaproveita muito o código que já existe, você vai reaproveitar muito dos scripts que você faz. Então aproveita isso, estuda a ferramenta. Eu vou deixar o link abaixo sobre o site, sobre outras ferramentas que você pode estar utilizando, ok? Você pode utilizar em ambiente Windows e Linux. Galera, até a próxima aula.